Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Vamos retomar aquela nossa reflexão sobre Mateus capítulo 1, né? Vou ficar um pouquinho nesta questão ainda do nascimento de Jesus, nesta questão tão importante para a nossa fé, tão essencial para a nossa fé, que é a encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isto, gostaria de continuar com você em Mateus, no capítulo 1 e o versículo 1. São Mateus, capítulo 1 e o versículo 1. Vamos lá? Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Fiquemos com este texto, querido, por favor. Não se irrite de estarmos repetindo muito este texto, mas você está prestando atenção. Já falamos o quê? Eu não sei quantas reflexões com esta a gente está fazendo, eu acho que umas 3 ou 4, né, sobre Mateus capítulo 1, versículo 1. E observe o quanto as Escrituras, elas são uma fonte perene, inesgotável. O mergulho nas Sagradas Escrituras é um mergulho intenso, constante. E quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente bebe dessa água, mais a gente dela tem necessidade. E ela provoca em nós uma necessidade de dela tomarmos outra vez. A palavra do Senhor é uma fonte de água viva. Jesus é uma fonte de água viva. E quando a gente entra nessa palavra com a mesma dinâmica, com o mesmo espírito, ou sob o mesmo espírito que influenciou, que inspirou o autor sagrado, com toda certeza a gente vai começar a ver a grandeza, o Espírito de Deus que está por trás da letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Quantas vezes nós fechamos a questão numa determinada palavra, numa determinada frase, e achamos que pronto, é isto e acabou a conversa. E não é por aí. Os autores sagrados, eles foram inspirados e inspiradíssimos pelo Espírito Santo. Deus os inspirou para que eles produzissem a monumentalidade de uma obra tal como são os evangelhos, que não são simplesmente narrativas, não são simplesmente contos de algo que aconteceu. Eles não estão querendo fazer uma história com os critérios que temos de história hoje. Não trata-se disso. Eles estão, de fato, movidos pelo Espírito Santo para trazer para nós um ensinamento, uma mensagem tão nobre, tão sólida, tão profunda. E muitas das vezes, porque ficamos simplesmente na letra da mensagem. Apenas na letra. Ficamos na superficialidade. A gente não consegue ruminar, a gente não consegue se abastecer, se regozijar. Não conseguimos nos saciar com a grandeza que o Espírito Santo proporcionou e inspirou aos autores sagrados. Então, queridos, nós já vimos que, iniciando com Abraão, e de modo progressivo, preste atenção nisso, que é fundamental, iniciando como, olha lá, nós falamos o quê? Genealogia, a mesma raiz que nos dá genealogia, nos dá o quê? Os genes, o genoma,
as gerações. Geneseus é a mesma raiz que produz isto tudo. E o evangelista São Mateus, ele está falando para uma comunidade, para um povo em crise. Ele está falando para o seu povo, o povo judeu. Um povo que estava vivendo situações caóticas. E eu falei em algum momento que, naquele momento, guardando as devidas proporções, cabia ele estar por volta do ano 80, escrevendo para o seu povo, aquele seu povo daquela época, daquela data de 2000 anos atrás, aquele povo ali contemporâneo de Cristo, podia-se dizer o mesmo que foi dito para eles por ocasião do cativeiro babilônico. Onde está o vosso Deus? O Salmo 115. Onde está o vosso Deus? Para vocês estarem numa situação desta, o que foi que o rei Nabucodonosor fez com Babilônia? Fez com Israel? Ele entrou, sitiou, saqueou, queimou, furtou. Por sinal, aquele acontecimento com o rei Baltazar, quando os seus joelhos bateram um no outro, que ele estremeceu, que ele viu aquele pedaço de mão escrevendo na parede, ele estava usando os vasos sagrados que Nabucodonosor tinha furtado, subtraído do templo de Jerusalém. E naqueles vasos sagrados, que eram destinados à liturgia, que eram destinados ao culto divino, ele estava bebendo com as suas mulheres, com as suas concubinas, com os maiorais do seu reino. Então é naquele contexto que ele vai ver aquela mão do Senhor escrevendo a sua sentença. E naquela mesma noite, ele saiu de entre os viventes. Ele pagou um preço caro. Então ele estava usando os utensílios sagrados que Nabucodonosor havia subtraído do templo de Jerusalém. O povo foi levado ao cativeiro, à Babilônia. Nós temos salmos falando sobre isso. E é exatamente eles foram submetidos aos piores serviços que haviam dentro de Babilônia. Eles foram trabalhar como escravos. Repetindo, o pior dos piores trabalhos era o que eles faziam. E todos os dias, diante das humilhações que eles enfrentavam cotidianamente, a pergunta estava estabelecida: cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? O panteão babilônico era algo assustador. Eles diziam: olha aqui os nossos deuses. E eles, cada um, tinham a imagem das suas divindades, um panteão. Eram muitas as divindades babilônicas. As conquistas babilônicas, geralmente, quando eles conquistavam um povo, eles também traziam, eles absorviam a cultura religiosa daquele povo. Eles criam naquele politeísmo, eles tinham em mente que não havia apenas um Deus somente. Eles não eram admiradores da cultura monoteísta. Eles diziam que havia muitos deuses, muitas divindades, e eles respeitavam aquelas divindades. E eles buscavam saber a história daquela divindade, e eles então importavam. Babilônia importou muitas divindades para si, como fez Alexandre o Grande, que na sua helenização em questões religiosas, se por um lado ele queria expandir a cultura grega, a língua grega, para os quatro cantos da terra, todavia, em termos religiosos, ele mais importou do que exportou. E o mesmo aconteceu ali com Nabucodonosor. Então eles tinham um panteão, eles tinham seus templos, eles tinham seus santuários, mas o povo de Israel não tinha uma imagem do seu Deus. É nesse contexto politeísta, humilhante,
que surge a pergunta e que vai surgir o Salmo 115. Cadê o vosso Deus? E eles vão dizer, o nosso Deus está nos céus. Você lembra da música? Não a nós, não a nós, mas ao Deus do universo toda a glória. Não a nós, não a nós, mas ao Deus do universo toda a glória. Então eles estão dizendo, não a nós, mas a glória é o teu nome. Tira-nos desta situação, não por causa de nós, mas por causa do teu nome. Não é à toa que anos mais tarde, com a encarnação, Jesus, ele vai falar do nome dele. Em seu nome, os doentes seriam curados, os demônios seriam expulsos, o evangelho seria pregado, ou seja, tudo vai acontecer em torno do nome de Jesus. Jesus é a essência encarnada do nome de Deus, do ser de Deus, da divindade. Jesus, na encarnação, ele realiza tudo isto. Então, o povo de Israel, ele vai dizer em Babilônia, não a nós. Não trata-se do nosso nome, mas glorifica o teu nome. Enquanto eles perguntavam, onde está o vosso Deus? Eles diziam, o nosso Deus está nos céus. O nosso Deus está nos céus e ele faz tudo quanto ele quer. Ele é poderoso para isso. Já os deuses, os ídolos deles, está falando aqui de deuses. Aqui a idolatria não tem nada a ver com as imagens que a Igreja Católica tem para veneração. Não tem nada a ver. Se um texto ele nasce dentro de um contexto histórico real, eu pegar aquele texto que foi produzido num determinado contexto, numa determinada realidade, e simplesmente jogar, como se fosse produzido muitos anos depois, apenas para alcançar uma finalidade, apenas para confundir a fé das pessoas, eu estou sendo, no mínimo, impróprio, deselegante e desonesto com as Escrituras Sagradas. Então é preciso ir lá na Gênesis, na origem da situação, da produção daquele texto, para que nós possamos ter, claro, a partir dali, fazer uma transliteração. Por sinal, se nós formos enumerar os ídolos de hoje, aí são ídolos que muita gente se curva diante deles, se prostra diante deles, literalmente, e os adora irrestritamente. As imagens que temos na Igreja Católica não dá nem para iniciar a conversa. Os ídolos que matam, os ídolos que oprimem, os ídolos que subjugam, os ídolos que manipulam, os ídolos que destroem, os ídolos que despersonalizam, os ídolos que constroem o ódio. É algo assustador. Então, como eu dizia, é neste contexto que, no ano 80, depois da era cristã, se poderia dizer aos judeus. No ano 70, o general Tito destrói tudo lá em Jerusalém, acaba, arrasa. Mais uma vez o povo de Israel é escorraçado da sua terra, da sua pátria. Então a eles também dirigia-se, com boa medida, aquela mesma pergunta do tempo do cativeiro. Cadê o vosso Deus? Então São Mateus ele está escrevendo para este povo desnorteado, desorientado, em crise. E ele quer dizer que Jesus era o Messias, era o esperado de Israel. A grande promessa messiânica de Israel havia se cumprido em Jesus. E ele começa falando genealogia de Jesus Cristo,
aí toda aquela história dos genes, do genoma, das gerações, e por aí vai. Aí ele situa a situação em duas grandes personalidades da história de Israel. Ou seja, ele está querendo situar Jesus Cristo na história de Israel. Ele não está dizendo que Jesus é uma realidade espúria, desconhecida, desligada da história de Israel. Então, São Mateus, queridos, ele está inserindo o nascimento de Jesus na história de um povo, que é o seu povo, o povo judeu, que está representado em Davi e Abraão. Falando de Davi e Abraão, ele estava entregando a mensagem. Falando de Davi e Abraão, ele faz com que o povo judeu, o seu povo, que estava oprimido, pelo menos pare, pelo menos escute. Aí ele desenvolve isso na dinâmica das 14 gerações. De Abraão a Davi, 14. De Davi ao Abraão. De Abraão a Davi, 14. De Davi ao cativeiro, 14 gerações. E do cativeiro a Jesus Cristo, 14 gerações. Eu falei também para vocês que este número 14 era como que uma cunhagem, um selo da dinastia de Davi. O que é o 14? Observe que ele fez 3 blocos de 3. 3 blocos. Ele está falando do Deus, que aquela é a história do Deus de Israel. O Deus que é reconhecido pelos judeus como o 3 vezes santo. 14 gerações. O que é o número 14? É o número 7 2 vezes. O 7 da perfeição, o 7 da inteireza, o 7 da totalidade. O 3 também tem aquele grande simbolismo para Israel. O 3 da oração, do jejum, da esmola. O 3 que aparece da transfiguração em Pedro, Tiago e João. Então ele está colocando, ligando o nascimento de Jesus a Deus, ao Deus adorado pelo povo de Israel, ao Deus não um pouco desprestigiado, não um pouco desonrado pelo povo de Israel. Ele está fazendo uma conexão clara, direta. Até porque o povo de Israel era considerado uma família desde Abraão. Tratava-se de uma família. E São Mateus está dizendo, Jesus pertence a esta família. E nele cumpriu-se plena e perfeitamente a promessa messiânica. Nele cumpriu-se esta promessa. Ele é o Messias. Então entendamos, queridos, esta grande mensagem que São Mateus está trazendo para o seu povo. Ele está falando dentro de uma realidade específica, histórica, real, que todos conheciam, porque à medida, quando São Mateus vai falando daquela genealogia de Jesus Cristo, a começar por Abraão, e ele vem numa linha ininterrupta e linear, de Abraão até chegar a Jesus Cristo. O povo conhecia aquela história. O povo sabia daquela história. Ele não estava colocando personagens fictícios naquela genealogia. À medida que ele ia falando, aqueles nomes, até difíceis de compreender e de pronunciar, eles sabiam quem eram. E eles sabiam quais os episódios que estavam em torno daquele personagem. Qual foi a salvação que Deus trouxe através daquele personagem? Então ele vem linearmente, progressivamente, falando dessa genealogia de Abraão a Jesus Cristo. E como disse, ele vai terminar colocando as 14 gerações, 3 blocos de 14, de Abraão a Davi, de Davi ao cativeiro, do cativeiro a Jesus.
E quem estava escutando aquilo dizia: pronto, aqui não tem como dizermos que não é verdade. Aqui não há como não concordarmos com ele. Todavia, embora o evangelista São Mateus, naquele momento de crise, de turbulência, ele estivesse provando de todas as maneiras, com todos os recursos históricos disponíveis, repetindo, ele não estava simplesmente fazendo uma narrativa, mas uma altíssima teologia, dando uma aula para o seu povo, quando os seus leitores escutaram-no ele falar aquele número 14. O número 14, inclusive em letras hebraicas, dava o nome Davi. Mas o problema não está resolvido. O problema não está resolvido e muita coisa vai surgir por aí. Enquanto eu lembrei aqui, alguém... Missionário, cadê o nosso feliz ano novo, né? Vocês me perdoem, caso eu não tenha feito isso, eu acho que falei alguma coisa a esse respeito, né? Eu creio que eu falei, mas eu peço perdão por não ter feito um vídeo específico, desejando-lhes Feliz Natal, desejando-lhes um feliz ano novo. Por favor, se isto foi um erro de minha parte com os nossos internautas, com essa família do YouTube, que eu agradeço profundamente cada um de você que está chegando, que está se inscrevendo, você que tem nos ajudado, e você sabe como, você que tem feito um comentário, você que tem dado um like, você que tem nos ajudado a ampliar, a expandir esse canal, eu agradeço imensamente, queridos. E eu já disse para vocês qual a forma que eu tenho de lhes agradecer. Eu não tenho ouro e nem prata. Mas, diariamente, você está nas nossas preces. Diariamente você está no meu coração. Diariamente. É o que eu tenho para fazer para vocês. Interceder, rezar. Pedir que Deus amplie e fortaleça os seus celeiros, as suas forças. Que Deus revigore a confiança de cada um de vocês. Até porque, meu querido irmão, minha querida irmã, toda vez que a gente diz Feliz Ano Novo, esta frase é uma forma de abençoar. Esta frase, ela é uma bênção. E bênção, ela vem de bem. E para que fomos criados? Nós fomos criados para o bem, queridos. Uma vez que Deus é o sumo bem. Deus nos criou para este bem absoluto, extraordinário. Então, quando a gente diz, embora muitas das vezes a gente não sabe, e eu também conheci isso, a gente vai aprendendo isso ao longo dos anos, né, que a gente vai vivendo, a gente está abençoando, a gente está desejando bênção para aquela pessoa. Mas Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, uma coisa está interligada, né? As coisas estão interligadas, aquilo que a gente fala. Deus, ele não é apenas o sumo bem. Ele não é o bem apenas em si, para si, não é um bem fechado, enclausurado, engessado. Uma vez que em Jesus Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual, porque Jesus é a bênção por excelência. Essa bênção, ela deve estar nas nossas felicitações de Ano Novo. E é essa bênção que eu quero desejar a você. Deus, ele é a fonte de todo bem. E Deus compartilhou essa bênção conosco, comigo, com você. E essa bênção, meu irmão, é deste aspecto que nós cristãos devemos felicitar e parabenizar o outro. Pela ocasião do Natal, pela ocasião do final de ano, no momento em que a pessoa está completando mais um ano de vida, mais um ano de casado, seja lá o que quer que a pessoa esteja comemorando naquela data e que se constitua para ela um aniversário.
Esse nosso parabéns, essa nossa saudação, essa nossa felicitação deve ter isto. Bênção vem de bem. Deus é a fonte de todo bem. E Jesus Cristo é a realização plena desta bênção. Deus nos deu esta bênção, Ele nos cumulou, Ele nos abençoou. Eu sempre escrevo isso para as pessoas, com toda sorte de bênção. Só que esta bênção, queridos, ela nos foi dada na encarnação. E é exatamente neste mistério extraordinário, que no oitavo dia do Natal, que é o primeiro do ano civil, a igreja celebra a solenidade de Maria Santíssima, de Maria, Mãe de Deus, 8 dias do Natal. Por que a igreja celebra, queridos? Porque foi por ela que se nos foi dada essa grande e extraordinária bênção, que nada falta, que tudo contém. Então a igreja observa, a igreja não celebra simplesmente o Natal. A igreja não celebra apenas a Sagrada Família. A igreja celebra este vínculo extraordinário que Mateus vai dizer. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. São Mateus está quebrando a genealogia machista e patriarcal que era comum se estabelecer e se contar dentro daquele esquema patriarcal. Ora, se o evangelista São Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele faz esta distinção. Ele vem, é um homem atrás do outro, e depois vamos ver uma coisa aí. Eu já estou quebrando aqui a linha da situação, né, do que estávamos falando, mas depois a gente volta. Nós vamos ver ele nomear 4 pessoas naquela genealogia que não tem nada a ver com a situação, mas vamos ver o porquê. Vamos ver o porquê. Então, queridos irmãos, a igreja, ela não pode deixar de celebrar. 8 dias, no 8º dia de Natal, Maria Santíssima, Maria Mãe de Deus. Quem pode dizer? Porque foi por ela que veio a bênção total, a bênção completa. E isso deve estar em nós no momento em que eu estou desejando feliz ano novo. Não pode ser simplesmente palavras vazias. O católico precisa se munir desta armadura, deste revestimento da palavra de Deus. Esta espada afiada, queridos. Para que não venhamos nos deixar ser levados por qualquer vento de doutrina, por tudo aquilo que se queira dizer na nossa direção e a gente passivamente concorda, tudo bem, é assim, e deixa, aí depois vem mais outra fala, e depois vem mais outra fala, e chega uma hora que o peso é tão grande que a gente não tem mais reação de nada. Então é necessário, eu estou te desejando esta bênção, porque há 8 dias atrás, eu estou te desejando feliz ano novo, porque há 8 dias atrás, Deus, que é a fonte da bênção, mandou a bênção na sua plenitude. Então é com esta bênção que eu estou te abençoando. É desta forma que eu estou desejando para você um feliz ano novo, um feliz aniversário. Eu estou te felicitando. Esta é uma bênção que eu estou trazendo para a tua vida, para a tua casa. Eu não estou desejando-te um feliz ano novo apenas com palavras superficiais, com palavras mecânicas, com palavras robóticas. Mas eu estou falando-te com essência. Eu estou profetizando a bênção de Deus na tua vida, na tua história. Eu quero que cada segundo deste 2022 seja repleto de bênçãos, torrentes, tempestades de bênçãos caiam sobre a tua vida, caiam sobre a tua casa. Então a igreja ela não pode deixar de celebrar Maria Santíssima, esta Maria que São Mateus distingue. Lá no capítulo 16, Jacó gerou José,
esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aqui ele já está falando do mistério, aqui ele já está falando do milagre. Da qual? Quem pode dizer, queridos, que ela não foi cheia de graça? Quem pode dizer que nela não reside a plenitude de todo o bem e de toda a graça? Se foi assim que o arcanjo a nomeou? Todavia, queridos, não só. Ela não apenas foi cumulada de todo o bem. Ela não apenas foi cumulada de toda a graça. Ela não apenas foi repleta do Espírito Santo. Ela não foi apenas aquela que no seu ventre recebeu o Verbo encarnado por obra e graça do Espírito Santo. A manifestação do Filho de Deus, ela foi precedida por aquele sim sobrenatural, por aquele sim indizível, por aquele sim inenarrado, por aquele sim indescritível, que a torna bendita entre todas as gerações. Não houve na terra, queridos, nenhum ser humano, nenhum profeta, nenhum apóstolo que tenha dado a Deus o sim de Maria Santíssima. Foi um sim, São João Paulo II, na Redemptoris Mater, ela avançou na peregrinação da fé. Ela cresceu, ela evoluiu. Ela não parou, ela não estagnou, ela não evoluiu. Ela avançou na peregrinação da fé. A sua união com Cristo, é uma união extraordinária. Da encarnação até a hora da cruz. Ela está junto. É diferente do meu e do seu sim, meu irmão, que é sempre reticente, é sempre condicionado às circunstâncias. Por mais que aqui dentro eu disse, eu vou trabalhar contigo, meu pai, mas quando chega a hora de ir, a gente não vai. Nós somos assim. E de repente aquele que bateu o pé e disse, eu não vou, não conta comigo, estou fora. Quando a gente chega lá no trabalho, já está lá. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa história. Mas Maria Santíssima não. O sim dela é indescritível para os padrões da raça humana e desde o primeiro ser humano que surgiu no planeta Terra até o último que existirá, a gente não sabe há quantos milhões de anos. Não sabemos. Nunca surgirá alguém que possa dar a Deus um sim, como o sim que foi dado por Maria Santíssima. E ainda que o sim da humanidade, dos 8 bilhões de seres humanos, ainda que eles sejam unânimes, eles ainda serão um sim extremamente minimizado ao lado do sim que Maria deu ao Senhor. Então nela residiu toda a graça, nela residiu todo o bem. Porém, Deus não apenas acumulou-a de graça, ela respondeu esta graça para Deus. Assim como São Paulo vai dizer, a graça de Deus em mim não foi vã. Eu fico imaginando estas palavras de São Paulo nos lábios de Maria Santíssima. A graça de Deus para com ela não foi vã. Ela deu o seu assentimento ao projeto, ao querer de Deus. É um sim que nós não conseguimos dar. Então ela disse, eu concordo, eis-me aqui, eis-me aqui. Não existe um sim profético, não existe um sim apostólico que seja comparado ao sim que Maria Santíssima deu. Então este sim que ela deu ao Senhor a torna bendita entre todas as gerações. Não é à toa, queridos, que até entre pessoas não cristãs, que não professam o cristianismo de forma alguma, quando eles conhecem a história do cristianismo,
eles têm um respeito grande pela mãe de Jesus. Eles têm quase que uma espontânea veneração por aquela mulher, como ela entregou-se a Deus. Maria Santíssima, inclusive, serve de espelho para muitas culturas não cristãs, não judaicas. Mas eles veem a maneira como ela portou-se diante do transcendente, diante do sagrado, e ela, de alguma forma, em graus maiores ou menores, ela é importada para outras culturas, que veem nela um roteiro, um mapa, de como eles serem fiéis à sua divindade, ao seu transcendente, aquilo que elas creem como que sendo o seu Deus. Aqui tem um jeito sóbrio, aqui tem uma referência, aqui tem um exemplo, aqui tem um espelho que pode ser colocado nesta cultura. Por quê? Por causa do sim que ela deu a Deus. Este sim a torna bendita entre todas as gerações. E é muito pobre uma geração. É muito pobre uma cultura, sobretudo quando ela se diz cristã, que ela não proclama Maria como bendita, como bem-aventurada. Bênção vem de bem. Bendita, bendita, vem de bênção, vem de bem. Toda sorte de bem. E esse bem que Maria recebeu, ela recebeu de Deus. Ela foi cumulada por Deus, com toda a graça, com toda a plenitude do bem. A plenitude de Deus habitou nela. Habitou nela. Dentro dela. Será que fazemos parte dessa geração que a proclama bem-aventurada? Por sinal, queridos, isso é Bíblia, está aqui. Mas esse texto não deve ser lido? Ele deve ser minimizado? Ele deve ser subtraído? Ele deve ser colocado embaixo da mesa? Enquanto outros devem ser maximizados? Por quê? Se essa bem-aventurança dela parte desse sim absoluto e restrito, total, inenarrável, indescritível, que ela deu para o Todo-Poderoso Criador do céu e da terra. Queridos irmãos e queridas irmãs, quando desejamos a alguém feliz ano novo, estamos abençoando. Porque com Jesus inaugurou-se. Jesus, ao nascer, no processo da encarnação, pela ocasião do seu nascimento, Jesus inaugurou um tempo de graça, um tempo de bem para toda a humanidade. O grande Kairós aconteceu há 2000 anos atrás, e há 2000 anos a igreja revive, rememora, traz à tona, faz acontecer, misteriosamente, liturgicamente, sacramentalmente, aquele acontecimento histórico. A igreja diz que ele está nascendo outra vez. E eu não tenho dúvida que por essa ocasião, ele verdadeiramente está nascendo em muitas vidas, em muitas famílias, em muitos empreendimentos. Muitas pessoas estão dizendo: eu te quero, Jesus, eu preciso que tu nasça na minha vida. Inclusive, em muitos meios cristãos, onde Jesus nunca nasceu, é a oportunidade de muitos dizerem: hoje sim, Senhor, nasce na minha realidade, nasce na minha história. Então, o nascimento de Jesus, que dá-se pela encarnação, ele vai inaugurar um tempo de graça, um kairós, um tempo extraordinário. E esse tempo, meu irmão e minha irmã, ele deve ser bem aproveitado por cada um de nós. Ele não deve ser desperdiçado. Ele não deve ser desperdiçado com coisas medíocres, com coisas fúteis, com coisas banais, com coisas que não constroem. Esse kairós, esse tempo de graça que foi inaugurado com o nascimento de Jesus, ele precisa ser consumido.
Ele precisa ser digerido, ele precisa ser vivido da melhor maneira possível e à luz de Jesus Cristo. Até porque, se abençoados fomos, sejamos uma fonte de bênçãos. Que o nosso feliz ano novo, queridos, ele seja um propósito. Ele seja um propósito de transmitirmos a paz, de transmitirmos a alegria, de transmitirmos o bem que é Jesus Cristo. É nesta característica, é nesta dimensão, é neste âmbito que eu vos peço perdão, mas agora estou dando a você o meu feliz Natal, o meu feliz Ano Novo, que a partir de Jesus Cristo, um novo tempo aconteça na nossa história. Uma nova realidade aconteça na minha e na sua vida, até porque quem está em Cristo é uma criatura nova. As coisas velhas passaram-se e uma nova realidade se estabeleceu. Sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.